Estamos ao vivo, estamos ao vivaço. vivo. Ô, gente, que saudade que eu tava de vocês. Muita saudade. Não que eu não veja vocês o tempo todo, mas acho que tinha um tempo que a gente A veio saudade aqui. é desse ambiente, né? Exatamente. Será que foi no Mas, começo do mês passado mesmo? Tipo assim, tem muito tempo? Talvez tenha passado mais tempo que Que o intervalo anterior, normal, né? Portela, que bom te ver, meu amigo de férias. Deixando claro que eu tô de férias, mas eu não queria correr o risco de perder minha vaga. Mas a gente Porque a concorrência tá cogitou. acirrada. Tá acirrada. A gente cogitou, tá? Tinha várias pessoas aí. Eu falei, ai, será que não é a hora? A gente já queria fazer a Aí troca. ninguém me tira daqui. Aí, eu quero saber o que vocês vão fazer em setembro, que eu tô de férias. nossa, O silêncio agora de... não tinha parado pra pensar. Não, eu acho que tem que vir uma pessoa, tem outros nomes aqui também. Mas, ó, sejam todos muito bem-vindos. 29ª edição do Mercado em Pauta. Hoje eu tenho fofocas, assuntos de mercado, traumas futebolísticos, tudo para endereçar, inclusive audiência. Boa tarde, espero estar acompanhando vocês aí no almoço. Próxima live a gente tem que trazer comidinha aqui para comer também, né? Mas antes de entrar, a gente estava falando sobre o luto duplo do Brasil, né? Ver o Brasil perder na Copa e ver a Argentina ganhar, com perdão aos meus amigos argentinos. De virada. De virada. O que você Mais sofreu triste. mais, Pontes? Eu vou ser bem honesto, eu tava muito esperançoso com o Hexa. Já foi uma primeira paulada ali a Noruega, né? E da Argentina foi caixão, né? Acho que não vamos tocar muito nesse assunto. Ô, Portela, eu cheguei lá segunda-feira na empresa, eu falei, eu juro que eu vou conter a minha normalidade do meu dia. Que eu tava assim, bom dia. Você escutava assim, uma pena caindo na empresa. Mas vamos começar a nossa pauta, não é mesmo, senhores? Olha só, junho foi um mês bastante movimentado. Ô, gente, dá pra gente fazer essa frase todo ano, né? Todo mês, é um mês exato. bastante movimentado. Mas nesse caso, falando especificamente dos mercados globais, né? A gente teve decisões de bancos centrais, tensões geopolíticas, que tá um vai, não volta, para, não para, termina, não termina. Tarifas comerciais, um cenário político brasileiro também bastante aquecido. Para começar, Rodrigo, quais as novidades aí que a gente tem na questão do Oriente Médio? Boa, vamos lá. Começar então com as notícias, né? E acho que é a quarto mês seguido que a gente fala da guerra no Oriente Médio. Só para dar um passo atrás, né, e explicar um pouquinho para o pessoal o que foram os últimos acontecimentos antes de falar do que aconteceu agora. Parecia que tinha se chegado a um memorando de um acordo, né? Então as coisas estavam de fato fluindo, inclusive o Estreito de Hormuz havia sido aberto, né? Então a gente já via o preço do petróleo voltando para os patamares pré-guerra, né? Então ali rondando os $70 o barril. Isso foi muito positivo porque traz ali a expectativa de inflação para baixo. A OPEP, né, chegou a anunciar que ia aumentar a sua produção para tentar dar vazão ao tanto que foi prejudicado, né, as vendas de petróleo durante os últimos meses. Então a OPEP ia tentar compensar isso um pouco mais, aumentando a sua produção. Isso poderia até ajudar ainda mais a derrubar o preço do petróleo. Inclusive, com essa queda do preço do petróleo, o Brasil chegou a tirar, né, as subvenções que tinha aplicado sobre o preço da gasolina e o preço do diesel, então não ia ter mais esse custo para a União, né, de arcar com parte do preço, né, desse subsídio. Só que agora as coisas estão voltando um pouco, né? A gente teve notícia durante o final de semana que o Irã fez novos ataques, né, a bases americanas em diversos países. Um ponto que é o principal ponto de conflito é a questão de Israel e do Líbano, né? Israel nunca parou de atacar o Líbano, né, e tentar marcar uma presença maior no sul do Líbano, que é onde existe a presença do grupo Hezbollah, que é apoiado pelo regime iraniano. E o Irã, ele tinha dito que não ia, né, chegar a um acordo de cessar-fogo caso Israel não parasse ali de bombardear e de atacar o sul do Líbano. Acontece que ele tinha mais ou menos chegado, por mais que o Israel nunca tenha sinalizado que ia parar de fato, né, mas agora as coisas voltam um pouquinho, e isso é um problema, porque a gente já tirou os subsídios, né, então pode ser de novo um problema para novamente voltar a ter subsídios caso o preço do petróleo volte a subir bastante. Então a gente volta a ter uma maior volatilidade e uma maior incerteza no mercado, que acaba sendo muito ruim. Como a gente sempre gosta de falar aqui, o mercado, o que ele não gosta é de incerteza. É melhor a gente saber
que algo ruim vai acontecer, porque aí essas coisas já passam a estar precificadas. E aí é bola pra frente, do que a incerteza. Porque a incerteza, ela acaba sendo ainda mais prejudicial. Os ativos, eles perdem mais valor pela incerteza do que por uma certeza ruim, digamos assim. Porque a certeza ruim você consegue se preparar um pouco melhor e se blindar, né? Às vezes fazer um hedge, fazer uma proteção. Então a gente volta para essa estaca, né? O presidente Trump chegou a fazer um comunicado hoje dizendo que o Irã tá louco para fazer um acordo. Mas aí, dentre essas falas do Trump, né, até isso realmente ser verdade ou não, enfim, a gente já não vai cair mais nessa, né? Então a gente não sabe se vai acontecer ou não esse acordo. O memorando, ele havia sido assinado. A gente não sabe também se o Irã vai deixar de seguir esse memorando. Então, são cenas para os próximos capítulos, porque agora essas últimas notícias são super recentes, né? Mas a coisa deu uma aquecida de novo, infelizmente. Eu confesso para vocês que eu tenho muita vontade, assim, de participar. Não preciso nem falar nada, só quietinha, assim, assistindo uma reunião de planejamento de comunicação do Trump. Quem fica com o Twitter dele, que agora é X? Quem digita? Quem faz? Será que é ele, não eu é? Acho que é ele mesmo, eu acho que é ele mesmo. Se você estiver assistindo, Trump, please, avisa aqui pra gente, só pra gente tirar essa dúvida. Ô, João, e aí fazendo o gancho entre petróleo e toda a questão de crise no Oriente Médio, a gente sempre cai no ponto inflação, né? Em junho a gente teve tanto decisão do Banco Central do Brasil quanto do Fed, que é o Banco Central americano, e a gente sabe o quanto os juros trazem impacto na economia real. Conta pra gente. O que aconteceu nos comunicados, como que o mercado reagiu a eles? Perfeito. Então, Darlinha, na metade ali de junho a gente teve a super quarta, que a gente chama, né? Que é onde os bancos centrais, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, fazem a sua decisão de política de juros, né? De política monetária. Falando primeiro sobre a questão dos Estados Unidos, a gente teve a primeira decisão do FONC, né, junto com Kevin Warsh, que substituiu Jerome Powell, que era o antigo presidente do Fed. E aí, assim, pelo que a gente acompanha das atas, né, do FONC, a gente já teve uma mudança de paradigma, podemos dizer assim, em relação a como o Fed vai se comunicar daqui para frente, né? Já era, digamos assim, rotineiro os bancos centrais comunicarem com uma certa previsibilidade como eles estão pensando para as próximas reuniões. E uma das coisas que deixou bem claro nessa ata do FONC eles querem fazer uma comunicação bem direta, sem criar nenhum tipo de previsibilidade para as próximas reuniões. Ou seja, eles querem ser objetivos, que no caso dele, e foi bem claro isso na ata, é estabilidade de preços lá nos Estados Unidos, sem que crie aquela questão da especulação. Muito provavelmente, né, em outras palavras, a gente vai diminuir ou manter os juros nas próximas reuniões. Então, acho que isso foi algo relevante para se comunicar, por conta justamente, né, que já era algo que já havia acontecido, já estava acontecendo há bastante tempo. E com essa questão da estabilidade de preços, eu acredito que o mercado ele precificou muito uma possibilidade de aumento de juros. Então, quando você tem um presidente do Banco Central que ele fala de maneira bastante direta que o objetivo é estabilizar preços, né, preço do supermercado e etc., o mercado ele começa a ver a possibilidade, às vezes, de uma subida de juros nos Estados Unidos, que não era o cenário que a gente tinha até então. Ainda mais quando a gente mescla aí com guerra, enfim, com coisas atípicas, né, que o Banco Central ele não tem muito controle. Então, por exemplo, quando você tem um choque de oferta, né, que o petróleo dispara, sobe muito, é um choque de oferta, não tem muito o que fazer. Às vezes o único instrumento que o Banco Central tem é subir juros. Então, precificou-se muito essa possibilidade de subida de juros, mas hoje o mercado já está um pouco mais neutro, né? Uma possibilidade do juro se manter daqui para frente. Então, em resumo, nos Estados Unidos, a gente teve uma manutenção dos juros lá. Já no Brasil, a gente teve uma decisão de queda de juros. Então, o juro saiu de 14,5 para 14,25. Foi uma queda branda, podemos dizer assim. Uma quedinha. E no Brasil, basicamente, a gente consegue assim, ver uma posição do Banco Central de cautela, né? Ele não assume o risco, uma possibilidade de novas quedas diante dos fatores que a gente já comentou aqui, mas acredito que como o Brasil já tinha os juros bastante alto
há muitos meses e anos, eu acho que é mais uma correção dessa discrepância que foi criada entre inflação e juros do Brasil. Mas muitas das coisas que a gente vai ver em relação a juros do Brasil vai acontecer principalmente com com a resolução da guerra e também com a questão fiscal do Brasil, querendo ou não, está sempre nas manchetes. E, na verdade, acho que dá até para trazer um pouco esse pragmatismo nos comunicados, porque também teve alguma coisa, não vou lembrar exatamente, o Galípolo teve que dar uma segurada ali na repercussão de como saiu a ata do Copom. Vem muito de um mundo que está extremamente instável em vários aspectos, e aí se os bancos centrais direcionam muito fortemente o viés na ata, isso já pode, no outro dia, não ser mais válido porque aconteceu alguma coisa com alguém em algum lugar que impactou. Então, a gente está realmente em um passo de espera, assim. É mais cauteloso para não enviesar posicionamento de mercado, falar que cada reunião vai ser sua reunião com base no cenário vigente ali. Agora, uma pergunta para ele. Antes, eu dar oi pro povo que tá aqui. Deixa eu ver quem tá. Vamos lá. Já vi a Daiane, o Paulinho, a Andréia, Danilo. Olha, Danilo já achou meu substituto. Falou, chama o Paulinho em setembro. Vai entregar muito. Você queria falar ele. Não, ele jogou pra outro. Danilo, cadê seu voluntariado aqui? Carol, Cipriane, Aline, Moisés, Vanessa, Bruna, Ana Caira, Joyce, Jussara. Isso aqui nessa hora eu me sinto muito Faustão, né? Lendo assim os nomes. Aí, você, amigo? Ô, Portela. E aí, essa volta aí esse hiato nas suas férias pra vir aqui dar o ar da sua graça? Eu achei que ele tá entregando um cabelo mais bonito, uma pele descansada, uma cutis rosada. Tá vendo? Eu espero que, estando descansado, você traga boas notícias. Conta aí pra gente sobre a situação fiscal brasileira. A gente fala muito isso, sempre de forma recorrente, sobre o aumento de gastos públicos, dificuldade para cumprir o arcabouço fiscal. E aí, como estamos nessa pauta? Então, Dá, não é uma pauta para trazer notícias boas. Na verdade, a gente tem algumas notícias ruins. Antes de entrar assim, no macro e num contexto mais amplo e na trajetória, olhar assim, mais para onde a gente está agora, né? Ano eleitoral, o governo está liberando bastante emenda parlamentar ali, que é uma fonte de gasto relevante para manter a governabilidade em ano de eleição e conseguir aprovar projetos que sejam relevantes ali, né, para a cartilha ali do governo. Dentre outros gastos que são comuns também, sempre vai ter algum tipo de reajuste em benefício social, algum programa social específico sendo criado ou revisado para cima em ano de eleição. A gente teve também já nessa semana, né, a entrada ali de uma pauta bomba, né, com potencial de 30 bilhões de adicional de gasto aí nas contas públicas, para criar uma aposentadoria especial para profissionais comunitários do setor de saúde. Lógico que, assim, dificilmente vai ter uma pauta que a gente não vai achar que é razoável aquele profissional ganhar uma aposentadoria melhor. O mérito lógico, né? Você tem aquele gasto a mais, o problema é que economia é a ciência da escassez, políticas públicas, gestão pública também é uma ciência da escassez. Para colocar um lugar tem que tirar de outro, a conta muitas vezes não fecha, e aí a gente vem numa trajetória, né, que lá atrás teve um teto de gasto que já não existe mais, aí vem um arcabouço fiscal que também está ali capengando para ser cumprido, e um governo que prometeu em vários momentos que ia conseguir zerar o déficit primário ou algo do tipo. Tem alguns momentos o mercado acreditou, agora o governo continuou prometendo, o ministro da Fazenda, mas o mercado já não acredita mais, e a gente deve seguir com déficit, trajetória negativa aí no nível de endividamento público nos próximos anos, né? Então, é um fator de preocupação. Isso se soma a um cenário externo de muita incerteza, onde a gente importa inflação lá de fora, onde os Estados Unidos não está conseguindo cortar juros, a gente aqui corta, mas de uma forma tímida, a gente já viu a inflação reagindo um pouco, aí vem ali um dado de emprego, alguma coisa que nem teve o CAGED recentemente, que mostra que a economia está desaquecendo, mas a gente com muita dificuldade para entrar numa trajetória saudável de corte de juros, para voltar a ter juros real abaixo ali de 6%, 5%, para voltar a ter juros nominal abaixo dos 2 dígitos. Então, de uma forma geral, cenário ruim e se soma a um cenário externo de muita incerteza, e a gente tendo muita dificuldade para voltar a ter um patamar de juros saudável, não digo nem para estimular o crescimento econômico, mas pelo menos para controlar um pouco essa escalada de inadimplência e de endividamento das empresas e de empresas grandes tendo problemas, né,
de crédito, de recuperação judicial. Então, ainda um cenário bem delicado. Infelizmente, não é daqui que vão vir as notícias boas que você Será pediu. que a próxima pauta traz notícias boas? Na verdade, Rodrigo, eu quero até... Já volto em você, Portela, para a gente falar de cenário pré-eleitoral, que também tá um babado forte, tá um negócio, minha gente, que é vídeo de um lado, é vídeo do outro, e sai do partido... Eita, confuso. Vai ser... Olha, eu tô até animada. Eu acho realmente que a gente precisa ponderar fazer o Mercado em Pauta, a série especial só política, porque é muito assunto. Mas aí eu vou tirar férias, né? Aparentemente já temos o Paulinho aqui para me substituir. Danilo votou, né? Aprovou aí. Já foi aprovado. Já foi aprovado. Ô, Rodrigo, mas antes de eu voltar com o Portela aqui pra gente falar sobre período pré-eleitoral, vamos falar sobre o maior IPO da história. Mês passado. Foi mês passado, né? Foi junho? Foi mês passado. Foi mês passado, né? Foi mês passado. Conta aí pra gente. O que aconteceu nesse IPO da SpaceX? Legal, tivemos o maior IPO da história, né? A gente tá num momento de mercado, principalmente no mercado americano, muito único, digamos assim, porque a gente tá no momento ali do avanço da inteligência artificial, que muitos já argumentam que vai ser a próxima onda de revolução tecnológica do mundo, né? A gente teve ali a Revolução Industrial, depois teve a questão da internet, e essa seria a próxima onda de revolução que vai, de fato, mudar paradigmas no mundo todo. E o IPO da SpaceX ele vem muito como representativo dessa nova onda, né? A SpaceX, acho que todo mundo conhece bem a empresa, né? Uma empresa que foi fundada ali, na verdade foi comprada pelo Elon Musk lá atrás, e apesar de grande parte das pessoas pensarem que a SpaceX ela é apenas foguetes, né? Ela, na verdade, tem muitas outras frentes de negócio, e inclusive a parte de foguetes é a menor parte da SpaceX, né? Então, para quem não sabe, né, a Starlink, por exemplo, que é aquela rede de satélites, né, que permite o acesso à internet em lugares remotos, que não tem antenas ou algo do tipo, né, você acessa diretamente via satélite. A Starlink, ela faz parte, né, ela é um braço dentro da SpaceX. Então, a SpaceX, ela é, na verdade, como se fosse uma holding de vários negócios, né, além da Starlink, que é a mais famosa, existem vários outros negócios de tecnologia. Por exemplo, Grok, né, que é a inteligência artificial do Twitter, também está dentro da SpaceX, né? Então, existem várias outras frentes que, na verdade, são as frentes que foram calculadas o valor delas, né? O valor da frente de foguete, na verdade, é o menor valor, mas as pessoas acabam atribuindo muito o valor da SpaceX ao negócio de foguetes, e não é isso que o mercado estava olhando. Então, foi o maior IPO do mundo, né? Fez o Elon Musk passar o patrimônio, né, de $1 trilhão no momento do IPO. Inclusive, com esse valor, já pode ser nosso cliente, tá? Gente, mas $1 trilhão é uma de loucura, dólares é bizarro, assim. É uma loucura. Se você contar 1 trilhão, um segundo, né? 1 trilhão de vezes, fizeram já o cálculo lá, são não sei quantos anos, são mais de quase 100 anos. Não, gente, eu 1 acho que trilhão mais, de dólares. Porque eu acho que na conta desses segundos, 1 bilhão, eu acho que dá tipo 30 anos. É muita coisa. Então 1 trilhão eu acho que não dá nem pra gente contar. Mas enfim, e foi um IPO que deu muito dinheiro pra muita gente. Por quê? É igual a como a gente teve aqui em 2020, 2021, cenário de juros baixos, né? O IPO, ele costuma ter um ganho relevante inicialmente, então isso favorece muito as pessoas que fazem o que é considerado flipagem, né? Que é você comprar no IPO para logo vender. E era de interesse de muita gente que esse IPO subisse no primeiro dia, né? Então houve um movimento coordenado de diversas empresas, principalmente a parte dos bancos, né, que é quem mais ganha dinheiro com uma abertura de capital, para fazer o preço da ação da SpaceX subir no primeiro, no segundo dia, né? Então ela chegou a subir 30%. Imagina, uma empresa que já é avaliada a quase $1 trilhão, sobe 30% em um dia, né? Um dinheiro, enfim, não dá nem pra gente conceber. Mas agora, ontem a gente chegou, a SpaceX voltou ao patamar de IPO. Então tudo que ela subiu, ela já recuou nesse momento. E aí, óbvio, a gente vai ter que esperar para entender, mas geralmente
na estatística, grande parte das empresas costumam subir no IPO e nos próximos 2 anos ter um movimento de queda, de reprecificação. Por quê? Porque você tem aquele boom de otimismo inicial que faz muita gente comprar a ação e, de novo, é interesse dos bancos, então eles fomentam muito essas compras, né, dos clientes, dos fundos e de todo lugar. E aí você começa a ter um movimento de pelo menos 2 anos de reprecificação. Então tem muita gente que costuma colocar um filtro que para você analisar uma empresa listada, ela tem que estar listada há pelo menos 2 anos. Senão, o preço ele pode estar refletindo vários fatores externos que não o valuation da empresa em si. Mas o fato é que é extremamente representativo, abre portas também para o início de novos IPOs relacionados à inteligência artificial. Então a gente tem a questão da Anthropic, né, que é dona do cloud, do ChatGPT. Então a gente tem várias empresas que podem seguir essa esteira de IPO, já que a SpaceX, sendo a primeira relacionada especificamente à IA, que é a questão do Grok, deu certo, né? Óbvio que tem a figura do Elon Musk por trás, que dá um peso muito relevante, mas a gente pode começar a ver uma nova onda de empresas relacionadas à IA. E sendo bem sincero, a gente conversa muito sobre isso no escritório, a gente de fato acredita que a nova onda de revolução tecnológica seja inteligência artificial. A gente não sabe quem vai ser o vencedor, né? Se o ChatGPT vai valer mais que o Cloud, que vai valer mais que a SpaceX, a gente de fato não sabe. Mas vai ter uma criação de valor novo muito grande durante os próximos anos com toda essa questão de inteligência artificial. Já começa porque já mudou a dinâmica da relação laboral. Total. Isso é fato, assim. Inclusive para indústrias como a nossa, de mercado financeiro, mas quando você estende isso, expande isso, mesmo dentro de uma organização como é a VLG, por exemplo, a quantidade de ferramentas de inteligência artificial que a gente usa para vocês que estão ali, especificamente em gestor, em alocação estratégica, mas também em CRM e tudo mais. Mas você pensar que hoje, boa parte de estratégia de marca, existe uma conversa muito grande com Claudião, tá, gente? Claudião é como eu chamo Cláudio, não se apropriem do nome, porque Claudião ele entrega bastante. Mas isso, pegando como exemplo e brincadeiras à parte, a partir do momento que a dinâmica da relação laboral, ou seja, a decisão de contratação, a equalização do headcount de pessoas, e não é nem sobre contratar menos ou mais, é sobre o que você precisa contratar, porque uma quantidade de coisas você já resolve com inteligência artificial. Isso abre frente, braço e espaço no orçamento para você investir em outros projetos, em outras coisas, em outros times. Então, na minha visão, já está acontecendo, não é futurologia, já é o que a gente vive, assim, né? E diferente de outras tecnologias ao longo da história, normalmente primeiro a tecnologia muda a dinâmica de trabalho na indústria e depois de serviços. Por enquanto, a inteligência artificial quase não impactou ainda a dinâmica de trabalho na indústria. Na indústria, mas para o serviço. E quando impactar o que você gera de criação de produto, e você obriga que o setor de serviço também seja mais eficiente para dar vazão, né, para especialmente produtividade. Então, assim, tá nem no começo ainda do que ela pode gerar de mudança de dinâmica econômica, social. Sim. De ganho de escala e de eficiência, né? Sim. Exato. Ficará para cenas dos próximos capítulos. Nos acompanhe que a gente vai contando para vocês. Portela, então voltando para você, sinta-se livre para falar sobre período pré-eleitoral. Eles estão rindo, gente, é porque os bastidores... Tinha que ter uma câmera pegando só os bastidores, tá? Não, tinha que ser responda livremente. Responda livremente. Não tão livremente assim. Período pré-eleitoral, agora, como diz lá em Minas, não que eu seja mineira, mas me apropriando, começou com força agora. Porque estamos aí, julho, Copa do Mundo pra gente acabou, calma gente, tá tudo bem. Mas é isso, agora de fato temporada pré-eleitoral. E aí? Assim, acho que a gente ainda tem até o final de julho ali com a pauta um pouco misturada, últimas definições a serem feitas, mas já estamos entrando assim naquele momento onde aí sim as eleições começam a ter mais visibilidade, possivelmente vão começar a ter algum tipo de impacto no mercado financeiro, porque por enquanto não está tendo. O mercado financeiro está sendo muito mais impactado por cenário externo do que por eleição. Teve momentos específicos, teve o Flávio dele e tudo, mas ainda muito pontual. O que é o cenário atual, assim, sem muitos rodeios? As candidaturas alternativas à polarização não estão conseguindo ganhar muita tração. O Ronaldo Caiado ali anunciou o Kassab como vice.
ele é talvez o maior articulador político do país, mas não tem apelo eleitoral, né? Popular, não é uma pessoa né? que tenha muitos votos. Né? Então você tem um candidato do Goiás com um vice de São Paulo, um vice pouco conhecido, o próprio candidato também não tem uma nacionalidade, assim, uma amplitude nacional tão relevante, não vai ter muita atração. O Zema também não andou, acabou se engalfinhando ali com o campo da direita lá atrás, né, nas críticas que ele fez ao Flávio Bolsonaro. Tem uma outra candidatura aí do Renan Santos que talvez tenha alguma competitividade, pode ter uma relevância para segundo turno, mas provavelmente a gente fica num segundo turno mesmo entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, atual presidente, e quem representa o presidente anterior, e com o segundo turno ainda muito indefinido. O caso Massa está tendo impacto eleitoral relevante, mas ainda não conseguiu pender a balança para nenhum dos lados, porque primeiro afetou o Ciro Nogueira, que é muito identificado com o Centrão, depois o Flávio Bolsonaro, que é o candidato da direita, mas aí veio para o Jacques Wagner, que é o candidato da esquerda, então meio que está em cima de todo mundo. O presidente do PL, que é o Valdemar Costa Neto, meio que deu uma aliviada para o Jacques Wagner, que é o partido de oposição, porque ele sabe que isso também reverbera nele, e no Ciro Nogueira, que é aliado. Então, acabou que não jogou a balança nem muito para o lado nem para o outro. Tem questão de tarifaço, de intervenção ali norte-americana no Brasil, que também tem impacto eleitoral, mas nada ainda que está decidindo a eleição para algum lado. Então, parece muito com uma reedição ali do que foi 2022, direita, esquerda, né, PT e PL indo para o segundo turno, e segundo turno apertado. Quem quiser cravar por um dos dois lados, acredito que está sendo um pouco precipitado, mas é aquilo, o Congresso não vai mudar muito, vai continuar um Congresso com características parecidas com o que a gente tem hoje. O arcabouço assim, econômico, jurídico, institucional brasileiro não deve mudar muito nessas eleições. Então, por mais que possam ter solavancos de curto prazo, a gente não vê nenhuma grande mudança estrutural acontecendo em razão de resultado eleitoral. Vou falar a frase oficial, que é exatamente essa, e é verdade. Inclusive, a gente comentou em alguma edição do Mercado em Pauta de quando a gente olha o investidor institucional internacional, realmente a figura indifere um pouco, porque um já conhece o comportamento e outro espera-se um comportamento que esse investidor internacional está confortável. Agora, se a gente tirar o chapéu aqui, extraoficialmente, vocês me encontram, não posso falar, mas eu tenho já uma leitura, não vou falar aqui, mas eu tenho, quem quiser me procurar no direct depois, eu tenho. Você já apostaria agora? Não, a gente não vai falar. Não apostaria? Não sei. Particularmente agora, eu já apostaria, mas apostaria sem valer dinheiro. Fala nisso, não tá me devendo vinho, Portela? É bom, né? Portela é bom demais. Eu tenho meu chute, mas com pouca convicção. O meu também não tá assim. Eu acho que a gente tem que fazer um pré-bolão. Aí, no próximo Mercado em Pauta, a gente bate o bolão. Olha aí, galera. Acompanha a gente, quem sabe. Aí no privado, no direct, a gente não conta. Se quiser também entrar no bolão da VLG da Copa do Mundo, tá aberto. Ainda tá? Ainda tem? Foi feito? Foi feito, mas... Gente, nem me chamaram pra esse bolão. Eu participei do bolão do prédio. Todo mundo saiu, porque todo mundo apostou mais no Brasil, e o Brasil já voou. Agora, pra encerrar a nossa pauta aqui, oficial, porque hoje a gente tá criativo aqui, hein? Tem uma novidadezinha aqui no final, mas antes, Pontes, vamos falar de dólar? Claro. Então, acho que vai chegando o final, né, eleição, etc., os clientes sempre perguntam sobre a questão do dólar, né? E aí, antes de falar do momento atual, acho que vale a pena dar um passo atrás e falar sobre a trajetória do dólar, principalmente ali em 2025, né, para início de 2026. Para quem lembra, janeiro de 2025 foi quando o dólar bateu ali a sua máxima, praticamente, foi 6,30, algo nesse patamar, e de lá para cá o dólar teve uma queda bastante brusca, né? E isso não foi, digamos assim, um mérito do Brasil, mas foi uma questão de política econômica dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, ele tinha um interesse que o dólar se desvalorizasse frente a outras moedas, para que a economia, a indústria dos Estados Unidos pudesse voltar, né, para que ficasse mais atrativo.
E aí, depois dessa reunião do Fed, eu acredito que a gente também teve uma mudança, né, um pouco no paradigma que a gente estava vendo nos últimos meses, que é basicamente o quê? Havia uma pressão muito grande do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Jerome Powell, né, que é o antigo presidente do Banco Central, para que houvesse ali uma queda nos juros, né? Então, publicamente ali eles já, enfim, trocaram farpas falando que um deveria cortar juros e etc, enfim. Então, havia ali uma pressão do presidente dos Estados Unidos para que esses juros caíssem, o que favorecia bastante o real, né? Quanto mais baixo está os juros dos Estados Unidos, tende ao real se valorizar frente ao dólar. E agora, com o novo presidente do Fed dos Estados Unidos, a gente viu, né, no primeiro momento, uma possibilidade de subida de juros nos Estados Unidos e, muito provavelmente, um presidente que vai querer ter uma inflação dentro da meta, como objetivo central. Ou seja, a gente provavelmente vai ter um juros dos Estados Unidos maior por um tempo indeterminado. Então isso fortalece um pouco a questão de você ter um dólar um pouco mais forte, né, perante outras moedas. Além disso, como a gente falou, a gente também tem a questão fiscal do Brasil, que querendo ou não é relevante, né? Então, quanto mais ali você tem uma dívida pública crescendo, isso enfraquece o real frente às outras moedas. E também um terceiro ponto de importância é a questão do fluxo estrangeiro, né? E eu acredito que com essa questão dos IPOs, né, dessa questão das empresas ali de tecnologia, querendo ou não, elas sugaram boa parte da liquidez do mercado global, né? Então, o dinheiro do mundo veio para as empresas de tecnologia justamente pela possibilidade de revolução que está acontecendo, os IPOs que estão por vir. Então, muito dinheiro foi concentrado na Bolsa dos Estados Unidos, que, querendo ou não, tira dinheiro do Brasil, tira dinheiro de outros países emergentes e fortalece o dólar. Então, acredito que para esses próximos meses, a gente já viu aí um dólar que estava mais ou menos em 4,90, já bateu ali 5,20, então muito provavelmente a gente não vai ver uma queda tão forte como a gente viu nos meses anteriores em relação do dólar frente ao real. Excelente. Comentários complementares? Não, acho que é bem nessa linha mesmo, concordo. E é isso, só reforçando assim sobre dólar, ainda acho que um cenário que a gente discutiu, acho que umas cinco lives atrás, não me lembro, com um convidado da XP, que a gente não tem ainda como cravar aquele cenário de que os Estados Unidos de fato vai passar por um enfraquecimento constante do dólar, porque com tudo que acontece, a tese dos Estados Unidos como fonte de segurança e de solidez enquanto mercado institucional acaba sempre se renovando, né? Então, só reforçar esse ponto assim, que a gente continua acreditando em internacionalização de capital com os Estados Unidos enquanto destino de alocação como uma tese ainda válida. Exato. É isso, pessoal. Eu vou trazer a última pauta aqui antes da gente... Porque eu vou contar para a audiência. Hoje, o nosso editor foi João Pontes. Aí ele é todo criativo, tá, gente? Então, assim, fica aí até o final que tem um negocinho aqui. Mas antes eu quero falar com vocês. Tá chegando a Exper, o maior festival de investimentos do mundo. Vai acontecer em São Paulo, dia 23, 24, 25. Você não vai, né? Infelizmente, dessa vez não. Pontes, a gente vai ficar com saudade de você. Dessa vez não. Muita As saudade. próximas, Portela vai? Portela vai. Você vai, Rodrigo? Vou. Vocês não vão perguntar se eu vou, não? Dala vai? Será? Eu acho Eu que você não tem vou. opção, né? Eu acho que Inclusive- Dala vai abrir a porta do evento. Eu tô com a chave já. Inclusive, não que isso mude a vida de ninguém em absolutamente nada, mas depois de uma pesquisa profunda, com um total de 400 pessoas no meu Instagram, eu decidi que eu vou de trança pra Expo. Gente, olha que assunto que muda a vida de vocês. Vocês estão vendo? Eu queria... Isso aqui não foi combinado mesmo. Eu queria quebrar o protocolo aqui. Quebre. Tá aí uma pauta aqui, pelo que eu vi. Ah. E ver se tem alguma coisa aí pra você adiantar pra gente de Expo, de fofoca, de presenças relevantes. Menino, você viu que vai o Will Smith? É. Eu acho que eu tinha que entrevistá-lo. Eu tinha várias coisas pra perguntar. E vai o André Agassi. Vai o Agassi, João Pontes. João Pontes? O João Pontes não vai o João Fonseca. Eu achei que era o Marcos Pontes. Cada um tem o João que merece, né? A XP lá com o João Fonseca, a gente com Pontes. Óbvio, né? Exatamente. Quem mais que vai?
Será que... E se você não sabe como sobreviver à Expert, né? Tem um post bom, post né? específico pra isso no seu Instagram. Usei a minha filha pra fazer a divulgação da Expert. Ela lá, maravilhosa. Anotei as dicas. Você percebeu que ela tava de terno na primeira foto? Eu vou estar mentindo se eu falar que eu lembro. Depois você olha, é um suede, ela tá com o crachá da VLG. Olha aí. A criança se apresenta por aí falando que é a chefe da VLG Kids, né, gente? Nada mais justo do que ela participar da divulgação. Mas, ó, pra quem vai pra Expert, encontre a VLG lá, estaremos um bom grupo. Pra quem não vai pra Expert, acompanhe a cobertura, tanto nos canais oficiais da XP, como no canal da VLG, no Instagram da VLG e no meu também, a Darla Sierra. E do Rodrigo, que agora disse que quer virar blogueiro, né, Rodrigo? Ah, é? Esse aí eu quero ver. ver. Não tô sabendo. Esse aí eu quero ver. Eu também queria muito ver. Nossa, ele tem tanto potencial, mas não vai. Eu posso compartilhar alguns stories da Darla. Já é um início. Olha, eu já conseguiria muito, porque a gente marca ele em tudo. E ele, assim, no máximo, ele curte. Ele é cult, ele é discreto, low profile. Mas, ó, falando sobre a Expert, então, pessoal, acompanhem tudo, vai ser incrível. E, assim, a gente tá muito animado, né? É sempre muito legal participar. Como eu falei, é o maior festival de investimentos do mundo. Eu curto muito, eu acho que é uma super oportunidade de networking. Nossa, encontro gente, assim, colega de há 20 anos, 15 anos, a gente acaba se esbarrando na Expert, para além dos conteúdos, né, que são sempre incríveis. Vamos ver, será que eu vou fazer foto com o Will Smith dessa vez? Não sei, podia, né? Será que podia entrevistar ele? Will, sei que você tá vendo a gente, vamos tomar esse café lá na Expert. E por último, gente, eu quero só chamar a atenção para vocês o seguinte, falem com os assessores de vocês da VLG, porque... Vamos falar do cartão XP Legacy agora, tá? Ele é o cartão mais exclusivo da XP. Para clientes com volume de investimento a partir de 1 milhão, além de ser lindo, vem com um monte de diferencial, tá? Vou até ler aqui para não pular nada. Até 9,5 pontos por dólar, tá? Por dólar gasto. Ou até 5,3% de investback, então você escolhe ali. Acesso ilimitado às salas VIPs, concierge exclusivo, Fast Pass, 6 cartões adicionais gratuitos, e aí tem um monte de opção de isenção agora. Então, eu não vou dar tudo aqui, porque senão primeiro vocês vão anotar que vocês estão almoçando, imagino. Mas é só procurar o seu assessor da VLG para saber como fazer para solicitar o seu cartão Legacy. E para encerrar, últimos 5 minutinhos, João Pontes, o senhor criativo da mesa, fez o seguinte. Vou ler, tá, gente? Prepara aí. Só te fazer um disclaimer antes. O objetivo... Não explica... Calma, o objetivo era fazer algo relacionado à Copa. Aí eu falei, nós temos 2 opções. Ou a gente faz um campeonato de baixadinha, ao vivo. Você ficou com medo de ser humilhado por mim? Com certeza a gente ia destruir esse estúdio. Ou a gente faz aqui o jogo do VAR, que a Darla vai explicar pra vocês como é que funciona. Gostaria de já fazer o disclaimer que eu descobri que tem 2 tipos de VAR aqui, tá? Nesse cartão, porque até então, assim... E só uma coisa, se fosse pra embaixadinha, algum de vocês joga direito? Eu jogo muito mal. Mas eu sei fazer umas 3 embaixadinhas. Gente. Eu conseguiria disputar. E você, Pontes? Esse aí eu quero ver. Eu acho que eu ganho de tudo. Então a gente vai ter que ver essa depois. A nossa querida audiência, perdão por esse momento, tá? Eu não aposto em nenhum dos 3 aqui. Mas vamos lá. Basicamente, a ideia do game é o seguinte. Eu vou falar uma manchete e eles vão decidir juntos se... Só uma coisa, Carol tá falando que ela desafia. Carol é um fenômeno, tá, gente? Ela é uma assessora UELF. Ela não sabe brincar, tá? Ela me humilhou no futebol absurdamente. Mas voltando aqui. O quadro é o seguinte, eu vou falar uma manchete e vocês vão decidir se o VAR confirma ou anula. Vou dar um exemplo. Dólar vai explodir. Confirma ou anula. Só que não tem pensar muito não, tá? Eu vou falar e vai virar no microfone e dar a resposta. Eu quero ver qual... Vai ser cada um responde... Ou não, vocês vão falar juntos, eu quero caos. Eu quero caos. Vambora. 3, 2, 1. A Bolsa Brasileira está barata. Confirma. Ih, gente, gostei. Para de olhar. Para de olhar. Vocês estão olhando. Vocês estão olhando. Não, Vocês estão lendo aí. Eu não decorei, não. É na força e na coragem. Como diz minha filha, com força, com garra, com determinação. Vambora. Eu quero ver. 3, 2, 1. O Ibovespa vai renovar a máxima histórica. Confirma. Em algum momento. Você demorou. Demorou um Você vai pro banco, tá? Você ficar assim. Tá, vai. 3, 2, 1. O risco fiscal continua sendo o maior problema do Brasil. Anula. As eleições de 2026 já começaram a influenciar os mercados. Confirma.
Anula, mas... Eu ia falar, Ih, Vocês não prestaram atenção no que o Portela falou, não? Que a eleição ainda não afetou o mercado? Eu tô com você nessa, Portela. Não tá fazendo preço. Não tá fazendo preço. E aí, que resposta final de dar pra audiência? Briguem? Não, foi, 2-1? Ó, eu acho que a gente já teve o Flávio Day aí, que já deu uma mexida, hein? Então tá, gente. O Fed vai manter juros altos por mais tempo. Confirma. Eu podia fazer esse quiz pra audiência pra ver se estão prestando atenção. O S&P 500 ainda tem espaço pra subir. Confirma. As Big Techs estão caras demais. Anula. Anula. João, você tá com um delayzinho de 1 segundo. Eu vou te botar no banco, eu tô falando sério. TDAH. Tudo A bem, inteligência artificial ainda está no começo. Confirma. O dólar continuará subindo frente às principais moedas. Anula. No curto prazo anula, no longo prazo, não sei. Eu acho que eu tô puxando seu saco, né? Eu vou na sua resposta aqui. Renda fixa continua mais interessante que bolsa. Nossa! Ó, o Rodrigo tendo comichão agora. De renda fixa Em relação ao continua. retorno pra esse ano, confirma. Não, eu discordo do continua já. Nunca esteve melhor, então como continua? E você, João? Você é o desempate. Eu acho que aí. pra isso depende do perfil do governo, sinceramente. Você acha né? que não tem resposta... Não tem resposta certa. a gente pode debater aqui, né? A ideia era essa, Acho mas que eu esse acho é um lance que não confirma. cabe revisão do VAR. Pode ser. Tem que ter É o VAR do interpretativo, VAR. essa é É o VAR do interpretativo. É o VAR do VAR. Ai, tô até com calor. Quem tenta prever o mercado normalmente erra. Confirma. Foi rápido. João, até depois de 19... Pra quem escreveu Não, as e outra pautas, coisa, depois de realmente. 19 manchetes. Ele, agora eu fui rápido, tá acabando. Agora. Não, isso que ele escreveu, né? Ele sabe todas. O mercado está subestimando as eleições brasileiras. Anula. Não, e confirma. Confirma. Eu acho que Confirma. Confirma. Eu Nossa. também. Eu acho que não está subestimando. Não, eu acho que ainda não tá tendo impacto. Eu tenho que ser coerente com a outra resposta. E acho que a longo prazo não vai impactar tanto a eleição, mas acho que a curto prazo o mercado tá subestimando. É, Tá olhando um pouco. exato. A curto prazo. Briguem. Briguem. Não, eu tava esperando o dedo no olho, sangue, sabe aquelas coisas assim, mas não rolou. Última, hein? O investidor brasileiro ainda investe pouco no exterior. Confirma. Inclusive, gente, para esta última, e assim vamos encerrar a nossa live, saibam que vocês podem contar com o time VLG. A gente atende mais de 3.500 clientes no Brasil e no mundo. O seu assessor daqui consegue te apoiar, tanto na carteira nacional quanto na carteira internacional. Nós estamos em Brasília, Feira de Santana, Aracaju, um beijo para todos, inclusive que estão aqui na live falando com a gente. E além disso, a gente tem time em Belém, Unai, São Paulo, ou seja, em qualquer lugar do mundo você pode ser atendido por um assessor da VLG. Nosso time está pronto, preparado, prontíssimos, um time de gladiadores para te ajudar a tomar as melhores decisões financeiras. Te atende pessoa jurídica, pessoa física e te traz todo o suporte no planejamento acessório, tributário, tudo que você precisa para ter sossego na sua vida financeira. Vem tomar um café com a gente. E, como eu falei, quem tiver aí interessado no Legacy, liga pro seu assessor logo daqui. Fala aí, viu a live, querido? O que você não tá me contando aí dessa história do Legacy, né, não? Antes da gente ir pra frases finais, vou mandar um beijo aqui, que entrou uma galera. Cris Pontes, um beijo pra você. Você conhece, Pontes? Conheço bem essa. Conhece, né? Pois é, Virgínia, André Agassi vai estar lá. Quem sabe eu consigo uma bolinha VLG autografada por ele. A criança é sábia, é verdade. Minha filha é assim, gente, uma gênia, vocês têm que ver. A Carol querendo desafiar a gente. Não, você já me humilhou na quadra lá de futevôlei, não quero mais, obrigada. E aí, Cris mandando um beijo pra gente. Bom, frases finais, pessoal. Vamos nos despedir da nossa audiência. Agradecer mais uma vez, né, a audiência. Sempre bom estar com pessoas de tão alto calibre aqui, então acho que o papo é sempre muito enriquecedor. Nossa, ele elogiou a gente assim, tão né, gostei. E é isso, nos vemos no próximo mês. Exatamente, no eu próximo queria Mercado em Pauta. deixar o convite que a próxima vai ser especial, porque a 30ª, número redondo, eu gosto. 30ª, 2 anos e meio, né? Esse cravado. E a gente vai estar já com a corrida eleitoral, né, mais bem definida, né? Metade ali de mês de agosto, e com várias informações, notícias e conteúdo de qualidade relevante que a gente vai trazer lá da Access São Paulo, onde a gente sempre ouve um pessoal muito qualificado falando, fora as fofocas também que a Dala certamente trará para nós. Trarei, gente. Dos 3 dias de evento, 3 dias de evento. Então não percam o próximo Mercado em Pauta, 30ª edição. Inclusive eu tenho uma fofoca do João Pontes para contar, será que eu conto? Oh my God. Mas pode se despedir, João. Bom... Cris, sai da live. Eu vou contar a fofoca, fica aí que eu vou contar. Não, mas olha só, nos agradecimentos passados eu falei que às vezes aprendi aqui, só uma correção,
Eu sempre guardou aprendo isso. nesse lugar. Inclusive com o cenário político que quando o Portela fala, né? Eu falo, sinta-se livre ali para falar. Mas agradecer a toda a nossa audiência. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que isso força, às vezes, a gente a procurar mais, sair daquelas notícias de manchete, né? De aprofundar ali mesmo nos temas, que às vezes por tempo, preguiça, enfim, a gente olha ali e não chega a uma conclusão racional, né? Vai muito pelo o que acontece no meio midiático. Então, a nossa função aqui é justamente trazer com bastante coerência e bastante veracidade as informações que aconteceram mais relevantes aí nos últimos meses. É isso, gente. Antes de eu desligar, eu vou falar fofoca, né? Era uma vez um menino chamado João Pontes. Aí a gente fez 2 eventos na VLG. Exatamente iguais, com a mesma quantidade de pessoas. O João Pontes estava no primeiro evento. O João Pontes não estava no segundo evento. No primeiro evento, acabaram as tâmaras, porque o João Pontes comeu todas as tâmaras. No segundo evento, sobrou metade da bandeja de tâmaras. E todo mundo que estava no primeiro, estava no segundo, gostou das tâmaras. Então, assim, queria dizer que o fator João Pontes impacta muito. E digo mais, no primeiro evento, sobrou nada de comida na mesa. Eu não tô brincando. No segundo evento, a gente fez marmita para uma semana. O que tinha de diferente? O João não tava no segundo evento. Resumo, se você quer economizar na sua alimentação, não convide o Pontes. Ó, em minha defesa, o buffet contratado era ótimo, tá? Então, assim, tive que fazer valer a pena o orçamento ali da empresa, né? Mas ele usou cada segundo, cada centavo do orçamento, cada segundo do tempo. Fala aí, João. Minha mãe não me ensinou a deixar comida no Desperdiçar prato. comida. Nada, exatamente. Minha mãe sabe que lá em casa eu como bem pouquinho. Essas coisas Gente, foram só aqui, eu tenho esporadicamente. Não, eu tenho uma coisa melhor ainda pra contar. Será que eu conto? Ou eu tô te Com expondo certeza. muito? Acho que talvez. A gente tem tempo. Acho que um pouquinho, né? No primeiro evento, tinha um menino, João Pontes. No primeiro evento, eu entrei na Copa da VLG, a luz estava apagada. E ele tava com uma marmita. Eu não tô brincando. Era 5h20 da tarde. E o evento começava às 7. Aí ele falou assim: eu tô comendo pra eu não ir com fome. Estratégia. Aí eu disse, mas não come muito não, porque o buffet tem muita coisa. Se eu soubesse, menino, tinha falado, come 2 marmitas. Ele jantou 5h30, acabou com um prato de tâmaras. É isso, gente. Muda a vida de vocês. E nada. Mas eu tenho certeza que vocês tiveram uma companhia agradabilíssima no almoço de vocês. A gente se vê no próximo. Agora, eu não sei se a próxima live vai ser antes ou depois da Exper, viu? Depois. Vai ser Depois. depois. A gente já tá em julho, a Exper é em julho. É verdade. a Exper é em julho. Claro que eu sei, gente. É depois. Faltam 16 dias pra Exper. Claro que vai ser depois. A gente se vê no próximo Mercado em Pauta ou em qualquer momento nos conteúdos da VLG. Nos acompanhem, compartilhem o perfil da VLG com os amigos de vocês. A gente se vê a qualquer momento. Beijo, tchau.